Você tem algum problema no coração e morre de medo de ir ao dentista? Fique seguro com anestesia, tem medo de dar algum problema na cadeira ou não sabe se pode suspender algum remédio? Então esse episódio é para você. Chamamos aqui hoje a cardiologista, a doutora Luciana Maia, para responder de forma muito simples tudo que você sempre quis saber, mas talvez nunca teve coragem de perguntar. Vamos tirar todo esse medo e cuidar do seu sorriso com segurança. Tá no ar o Pode Sorrir. Luciana, seja muito bem-vinda ao Pode Sorrir. E eu queria, para começar, que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, das áreas que você atua, como que é a sua atuação na medicina hoje em dia. Primeiramente, muito obrigada. Estou muito grata por esse convite. Um prazer estar aqui hoje. Gente, a clínica do Roberto é sensacional. Vocês precisam conhecer. Muito legal mesmo. E parabéns pelo trabalho, viu? Estou muito grata mesmo de estar aqui. Eu sou cardiologista, né? Tenho 20 anos de formada, não precisa falar muito não, né? Mas enfim. Muita experiência, muita vida salva. Já rodei um bocadinho aí. E no início, antes até da cardiologia, cheguei a fazer uma pós-graduação em geriatria. Depois da cardiologia, cheguei a fazer mestrado. Depois fiz algumas outras pós-graduações. Fiz pós-graduação também em medicina integrativa. Então hoje eu também atuo nessa área. Fiz mestrado, trabalhei um bom tempo no Hospital das Clínicas, com cardio-oncologia. Então, eu tenho uma área de atuação bem diversa, desde a urgência, a prevenção. Hoje eu estou fazendo a outra pós-graduação em medicina esportiva também. Então, que legal. Gosto, você dá aula, né? E dou aula, sou professora, dou aula para os alunos da PUC, de semiologia. E adoro cardiologia, adoro medicina também. Eu sou bem empolgada, assim, nesse sentido. E gosto de gente, é um prazer estar aqui hoje. Gosto de falar e dar aula também. Coisa boa. Eu quero falar um assunto, assim, que eu gosto muito, né? E que a gente passa, assim, um apertinho aqui no dentista. O médico até que não, porque o paciente está no hospital e aí vocês vão lá, tá no ambiente todo protegido, tá no melhor ambiente, então vocês conseguem ali cuidar do paciente. Mas quando a gente tá aqui no dentista, às vezes, no ambiente ambulatorial, a gente tem muito a síndrome do jaleco branco, que é quando aquela pressão ali sobe, prestes a fazer um atendimento odontológico, prestes a fazer uma cirurgia odontológica. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o público geral, assim, o que é a síndrome do jaleco branco. Então, a síndrome do jaleco branco é muitíssimo comum, né? Então, hoje, o que é, na verdade? É simplesmente o paciente que fica muito estressado, que tem uma resposta adrenérgica, adrenalina, aquele hormônio do estresse, né? E que tem uma resposta adrenérgica exacerbada durante o atendimento. Esses pacientes, geralmente, eles têm um perfil. É aquela pessoa que fica muito nervosa em circunstâncias específicas. E aí, geralmente, a pressão aumenta naquela hora. Hoje em dia, a gente nunca faz o diagnóstico de hipertensão só numa medida, só nessa primeira medida. E aí, esse paciente que chega e que tem a medida elevada só naquela hora, muitas vezes na hora que ele acalmar, a pressão vai baixar. Então não quer dizer que ele é um cardiopata por ter a síndrome do jaleco branco. Ele está ali no momento ali, ele eleva a pressão demais. Isso não quer dizer que ele é um cardiopata. Não, geralmente quando a pessoa se acalma, isso aí tende a reduzir. Então, para você afirmar que a pessoa é hipertensa, né, ela precisa de outras aferições em outras situações. Então, a gente nunca se faz um diagnóstico de falar você é hipertenso só numa medida, porque geralmente no consultório, então eu falo do jaleco branco, na hora que o paciente chega no médico, sobe a pressão. E tem várias pessoas que são assim, né, que só numa circunstância de estresse emocional que aumenta a pressão e na hora que você faz um mapa, que é um exame que monitora a pressão 24 horas, você vai ver que a maioria das medidas não são tão altas. São circunstâncias bem específicas. E essa resposta, muitas vezes, ela é fisiológica. Ou seja, por exemplo, quando você faz um esforço físico, a sua pressão vai subir mesmo. Ou quando você tem o estresse emocional, às vezes a pressão pode subir, né? E aí a gente precisa interpretar e avaliar. Então, nem sempre isso contraindica. Então, muitas vezes, só que a questão que você está ali com o paciente deitado na sua cadeira e aí vai mexer no dente e ele está com um pico hipertensivo, às vezes você vai precisar esperar um pouquinho e saber se o paciente não toma nenhum medicamento, se ele não tem diagnóstico, às vezes você vai precisar de um tempo para esclarecer esse quadro, né? Porque se a pressão estiver muito alta, pode, às vezes, aumentar o risco de sangramento, por exemplo, ou de intercorrências durante o procedimento. Mas, em geral, o paciente costuma, quando ele acalma, a pressão costuma melhorar, né?
Então, se o dentista está ali com o paciente, ele tem esse pico de pressão. Se for uma cirurgia mais grave, na verdade, né, se for uma cirurgia mais importante, a gente tem até uma conduta aqui. A gente não marca cirurgia sem ter feito um protocolo de saúde. Então, a gente separa um momento aqui na Santé para fazer toda essa investigação. Então, dependendo se o paciente ele já tem um histórico, mas tem muito tempo que ele não está em dia com o cardiologista dele, ou se a gente afere a pressão ali e ele já tem alta, a gente não marca cirurgia para justamente no dia a gente não ter, será que esse paciente é hipertenso, mas será que ele está com alguma cardiopatia? Ou porque ele tem muito tempo que ele não vai, ou porque ele tem síndrome do jaleco branco, ou então porque ele está ali naquele momento descompensado, porque já tem muito tempo que ele não foi ao médico. Então, esse momento aqui na Santé foi uma conduta que a gente passou a adotar, e a gente já descobriu que várias pessoas com hipertensão encaminhamos para o médico justamente por ter esse cuidado. E dentro dessa pergunta, assim, qual que é o limite, assim, que o dentista deve ter cuidado para poder realizar uma cirurgia? Pressão, a gente tem uma norma, assim, na odontologia de quando tiver muito alta, ali acima de 14/9, ser um limite ali de segurança para você iniciar uma cirurgia. Como que é isso para você? Como que você orienta, assim, os profissionais da área da saúde a tomar esse cuidado? Paciente que nunca não era hipertenso, não tem o diagnóstico, se a pressão dele naquela ocasião, por exemplo, para eu fazer um exame mesmo, de um teste ergométrico, qualquer outro procedimento, se a pressão começar acima de 160/90, aí a gente geralmente tende a adiar ou não realizar esse procedimento. Na verdade, 140/90, 14/9, é até uma pressão limítrofe. Geralmente, e durante o procedimento, depois que o paciente relaxar, ela tende a baixar. E às vezes se o paciente não é hipertenso, isso aí vai melhorar. Agora, talvez se eu fosse dentista, numa situação dessa, se eu tivesse o conhecimento também, se eu souber que o paciente não é hipertenso, se tiver um relatório do cardiologista explicando qual que é a situação do paciente, talvez eu tentaria acalmar o paciente e verificar se essa pressão não vai diminuir, porque muitas vezes isso acontece. Nossa, só de falar que é o dentista, a pressão já sobe. Meu pai estava aqui marcado, e aí quando ele chegou aqui, a pressão dele estava 18. A gente abortou, a gente não fez o implante dele. E aí depois ele foi, poxa, Vanessa, minha irmã, né? Você não tá ferindo a pressão do meu pai, não, todo dia? Eu pedi pra você, porque ele ia fazer um procedimento. Tô, Beto, ele tá fazendo a cirurgia, ele tá medindo, tá 12/8, 13, tá bem tranquilo. Então a gente descobriu nesse momento que ele tinha pavor de dentista. E ele, medo do filho aqui, que ele tava com medo. E aí a gente foi, mesmo assim a gente quis fazer ali, antecipamos uma consulta que ele faz o controle certinho com o cardiologista, antecipamos essa consulta e o médico falou, não, realmente ele tá com medo do dentista mesmo. Faz ele relaxar, e aí a gente começou a ter à disposição aqui, né, o médico anestesista que faz, para quando o paciente tem essa síndrome do jaleco branco, ou então até histórico de pânico, traumas do passado, e também tem a sedação, né, com óxido nitroso, que também relaxa muito o paciente ali, então a gente começou a trazer esses recursos para poder justamente ajudar na síndrome do jaleco branco. Isso, e até às vezes um calmantezinho, tem gente que precisa mesmo de um calmante, mas uma coisa pontual. Se a pressão diminuiu com o calmante, é porque a pessoa não é hipertensa. Foi aí o estresse emocional que desencadeou aquele aumento, né? Sim, principalmente se você fez uma anamnese bem feita, onde você investigou tudo ali daquele paciente. E eu queria saber um pouquinho, né? Coração é o que mais mata, né? Então, quando a gente pensa assim nas doenças cardíacas, quais são as principais doenças cardíacas que acometem a população? Qual que é mais séria? Insuficiência, histórico de infarto, AVC, o que é mais prevalente, o que preocupa mais aí no dia a dia? Então, as doenças crônicas do coração. Então, hipertensão arterial não se fala, né? Assim, acredita-se que 4 a cada 10 pessoas são hipertensas, né? Então, assim, a prevalência de hipertensão arterial é muito alta, né? Então, e o pior é que às vezes as pessoas não fazem a aferição da pressão, então e é uma doença silenciosa, e tem muito hipertenso andando por aí sem saber que é hipertenso, né? E só descobre quando faz a aferição, porque é assintomático, né? Então, acho que a hipertensão é realmente a mais prevalente. Agora, as outras condições cardíacas que também são muito importantes para o dentista, para ele saber, né? Para ele ter conhecimento. Ligar o alerta dele no dia a dia. Né? Então, paciente que tem o histórico de alguma arritmia, é importante entender se o paciente tem alguma cardiopatia, se tem insuficiência cardíaca,
se tem doenças valvares, alterações nas válvulas do coração. E essas doenças valvares, elas podem ser congênitas desde o nascimento, ou o paciente teve febre reumática na infância e depois evoluiu com uma alteração da válvula. Essas alterações de válvula são muito importantes por a gente saber, porque muitas delas são indicações de fazer uma profilaxia com antibiótico para não aumentar o risco de endocardite, que é infecção na válvula. E a boca tem muita bactéria, e quando você mexe, né, na boca, ela é uma porta de entrada para essas bactérias que estão na boca mesmo. E se o paciente tem alteração na válvula, aumenta o risco de uma bactéria dessa entrar na corrente sanguínea e acometer a válvula, se essa válvula não for normal. Ou seja, o risco de infecção aumenta se tiver alteração nas válvulas do coração. Então, fora isso, né, hipertensão, insuficiência cardíaca, a gente tem que preocupar, arritmias, pacientes que têm marca-passo ou dispositivos cardíacos, qualquer prótese, a gente precisa avaliar. Por quê? São corpos estranhos, são dispositivos que estão fora então, da gente. Então, eles têm maior risco de infeccionar. Então, tudo que tem mais chance de infeccionar, a gente tem que preocupar. Porque na hora que você mexe na boca que tem muita bactéria, também aumenta o risco dessas bactérias entrarem e causarem algum problema. Então, todas as pessoas que têm esses problemas, a gente precisa ter esse cuidado de prevenção, para não causar infecção nesses dispositivos. Isso é muito importante porque, por exemplo, então, do que você está falando que eu entendi, né, para os dentistas, para o paciente, é o quê? Aqueles procedimentos que podem dar bacteremia, né, que seria o quê? A bactéria cair na corrente sanguínea, que seria até a próxima pergunta que eu faria aqui. Todos esses procedimentos, seja uma limpeza, seja uma cirurgia, seja uma raspagem para aquele paciente que já tem um problema de gengiva mais sério, todos esses procedimentos que podem cair a bactéria no sangue, até mesmo uma limpeza, se o paciente tiver um quadro de histórico de problema valvar muito, muito, muito importante, é interessante dele já ter essa conduta de antibiótico terapia dessas bactérias não caírem no sangue. Seria isso? Isso, é um antibiótico profilaxia, na verdade, né? Uma prevenção para não causar infecção. Eu percebo, assim, nos dentistas, porque muitas vezes vocês às vezes usam muito antibiótico, mas eu penso que às vezes é para tratar a boca, porque quando você mexe, às vezes a boca é muito contaminada, etc e tal, você tá fazendo... E aí aumenta a chance de infeccionar, né? Então, muitas vezes vocês usam, às vezes, antibiótico para a boca também. Só que nesses casos específicos, você tem que fazer a prevenção. Porque na hora que dá bacteremia, quer dizer, aumenta a chance dessa bactéria entrar na corrente sanguínea, aí você tem mais risco dessa bactéria grudar, digamos assim, tanto na válvula, que já tem algum problema, quanto em algum dispositivo que a pessoa tenha, seja marca-passo, cardiodesfibrilador, né? Então, se a pessoa tem dispositivos, né, prótese no coração, ela tem mais chance. Ou se ela tem alguma cardiopatia congênita, tem algum defeito no coração, esse risco também aumenta dessas bactérias grudarem, né? Então, por isso que a gente tem que usar. Então, vamos pensar. A gente já sabe que a gente tem, né, falando aqui um pouquinho do que você disse, a gente tem, pensando na odontologia, a gente vai ter aquelas situações que o paciente, vamos supor, ele está com um siso inflamado, ele já está ali começando a ter alguma sintomatologia sistêmica de febre ali, porque a infecção já está grave, a gente vai usar um antibiótico anti-inflamatório para ajudar a limpar aquela região, no segundo momento fazer a extração do siso. Esse é um uso que a gente tem muito comum do antibiótico. Mas o que a gente está falando aqui do antibiótico, o antibiótico profilático, é no caso dos pacientes que têm essa questão de já ter um problema mais sério cardíaco, que a bactéria caindo lá pode dar problema. E aí, em cima disso, quais problemas que a bactéria pode causar por estar dentro da corrente sanguínea para o paciente ao longo da vida dele, esses pacientes que já têm as cardiopatias? Os pacientes que já têm essas alterações, o risco maior é dessa bactéria grudar ali e causar uma endocardite. Então, a endocardite bacteriana, ela acontece quando essa bactéria ela entra na circulação e ela se adere, pode acontecer dela se aderir à válvula do coração e ela forma uma vegetação, ou no dispositivo do marca-passo, né? Isso pode acontecer.
Agora, existem também estudos, né, documentações de placas ateroscleróticas, que é placa de gordura, que existem bactérias. Então, já foram encontrados bactérias em placas ateroscleróticas. Mas, agudamente, o maior problema que a gente vê realmente são as endocardites bacterianas. Entendi. É o que a gente, então, quando a gente fala assim, né, aquela pessoa que não cuida ali da alimentação, tá com, às vezes ali com obesidade, uma obesidade ali que tá patológica, assim, e tá com muita inflamação na boca, não quer dizer que ela vai infartar do nada, é um processo que vai se construindo ao longo dos anos, e ali os estudos mostram que você pode ter a formação de ateroma num processo lento ao longo da vida, se eu tiver entendido bem. E você também, agora os pacientes que já têm mais problemas valvários, eles já têm uma propensão maior, e aí ele já deve ser informado. Isso você como professora, né, tá ali formando os médicos ali e tudo, você tem essa questão, você sente e percebe essa preocupação com a saúde bucal na medicina hoje? Olha, eu penso que a gente tem que ficar mais atento a isso até. Até que eu vejo assim, talvez as pessoas deveriam se preocupar um pouco mais, mas ainda assim, por exemplo, não é pouco comum, eu ainda que às vezes passo pelo hospital com os alunos e tudo mais, os dentistas terem que ir ao hospital para cuidar de pacientes que têm realmente alterações graves que precisam tratar agudamente ali, internado, que tem problemas cardíacos. Então, assim, a saúde bucal ela é importantíssima, cada vez mais a gente tem consciência de quanto que isso é importante para a saúde sistêmica, né? Sim. E até na medicina integrativa a gente tem esse olhar também, o quanto que a saúde bucal é importante num todo, né? Para vários relatos de pacientes que às vezes tratam a saúde bucal e melhoram outras condições sistêmicas. Sim, tanto é que uma coisa que eu estava estudando outro dia, hospitais que têm a odontologia hospitalar, né, que o doente está ali no CTI, por exemplo, e os hospitais que têm esse cuidado, eles têm taxas menores de mortalidade do que hospitais que não têm esse cuidado com as infecções bucais. Então, né, falando da medicina integrativa, do corpo, né, como um todo assim, boca, todas as áreas da medicina, né? Não a questão cardiológica fugindo assim, mas essa questão da boca ser uma porta de entrada, ela vai alimentar, não quer dizer que o paciente vai infartar do nada porque tá com sangramento na boca, não tomou um antibiótico antes de uma limpeza, pelo amor de Deus, mas é simplesmente entender que tudo aquilo que a gente vai colher lá na frente na terceira idade, que a gente quer viver bem, a gente faz parte ali de não deixar o copo entornar. Essas coisas vão ali, a doença, o infarto, muitas vezes é aquela coisinha que foi gotejando ali ao longo do tempo que uma hora transbordou. As doenças cardíacas, as doenças coronarianas ateroscleróticas, o infarto, eles vêm de um processo inflamatório sistêmico. E esse processo inflamatório sistêmico, ele é multifatorial. E dentre as causas que podem estar relacionadas a esse processo inflamatório é justamente a saúde bucal, que precisa estar em dia, né? Então, assim, quando você fala de inflamação, é tão amplo e é tanta coisa envolvida, né? Então, você conseguir equilibrar todos os pilares da vida para conseguir equilibrar a inflamação, né? Subclínica, que às vezes a gente vê em exames, eu vejo em outras alterações dos pacientes, e a saúde bucal, ela está totalmente relacionada com isso também. Você falou uma coisa legal, inflamação subclínica, só que as pessoas não vão procurar prevenção quando tá subclínico, vai procurar quando o trem já desandou, já transbordou. Aí você não vai nem ter tempo de falar, olha, você tá infartando, não tem como falar de coisas básicas ali do dia a dia. Justamente por essa correria do dia a dia, da gente querer vencer, da gente querer trabalhar, acaba que a gente sacrifica muito ali o coração, a boca, a saúde geral da gente. Uma coisa importante que eu queria perguntar para você, né, a gente tem aqui hoje na Santé aqui, né, a gente tem muitos pacientes da terceira idade. Quais são os principais cuidados que a gente tem que ter com aquele paciente da terceira idade que faz uso ali de medicamento para pressão ou que tem um histórico ali de problemas cardiovasculares? Eu acho que a primeira coisa é você conhecer o paciente, né? Conhecer a condição dele, saber as medicações deles, entender as repercussões
todas essas medicações, e muitas vezes é por isso que às vezes o cardiologista precisa fazer realmente um relatório passando para o dentista né, qual é a condição daquele paciente. Por quê? Muitas vezes você tem que aferir a pressão arterial antes do procedimento, entender, porque, por exemplo, um paciente que tem Parkinson mesmo, que você estava comentando agora pouco antes, às vezes o paciente que tem Parkinson, ele tem muita desautonomia, tem queda de pressão durante o procedimento, e é importante para o dentista que está cuidando desse paciente entender a condição dele. Né? Então, se ele já é hipertenso, ele já toma anticoagulantes, se ele toma antiagregantes plaquetários, se ele tem uma desautonomia, que tem uma queda de pressão na hora que levanta, por exemplo, se tem arritmia. Então, é muito importante para esse paciente entender mais, né, qual que é o quadro dele, conhecer exatamente, né, a condição dele, para que você consiga oferecer para ele o melhor cuidado. É o que a gente fala muito aqui quando a gente vai fazendo podcast, quando a gente vai conversando com os profissionais de saúde, é buscar conhecer o paciente, como você disse, porque se eu sei que ele é diabético, tem um horário melhor para fazer cirurgia, que é mais na parte da manhã. Se eu sei que é um paciente da terceira idade ali, eu não vou fazer, por exemplo, uma consulta mais longa nele, eu vou dividir em etapas. Eu tenho limite seguro de anestesia, de quantidade de anestésico que eu posso estudar, mas eu vou diminuir essa quantidade, vou fazer menos procedimentos, vou fragmentar mais ali para quê? Para não submeter esse paciente a um estresse, a uma carga ali mais pesada, justamente pela idade, ou mesmo que ele seja jovem, porque era até uma pergunta que passou aqui batida aqui, que é, hoje em dia, cada vez mais cedo, as pessoas estão adoecendo do coração, está cada vez mais, e por que você atribui isso? Bom, o estilo de vida, né, eu acho que é uma das principais questões relacionadas, né, à ocorrência de eventos cardiovasculares mais precoces, o adoecimento precoce. Então, assim, hoje a gente tem muita informação. Se antes o ser humano, às vezes, tinha mais atividade física, hoje a gente fica muito sentado, muita tela, muito computador, muito estresse, muita informação. E aí, tudo isso acaba corroborando, às vezes, para um estilo de vida pior, né? Então, hábitos alimentares, acesso a muito alimento processado, né? Então, assim, estresse mesmo, o sono. Então, todas essas questões estão relacionadas a uma piora do estilo de vida. E, no caso das pessoas jovens, ainda tem, às vezes, as questões hereditárias. Então, por exemplo, há mais tempo atrás, eu tenho um tio que veio a falecer com 32 anos. Ele realmente tinha um estilo de vida pior, mas também existe a questão da carga hereditária, que às vezes a predisposição hereditária. Então, as pessoas que têm histórico familiar de doença cardíaca precoce, essas pessoas precisam se cuidar e precisam estar atentas para prevenir. E buscar sempre, né, esse equilíbrio dentro desse mundo que a gente tem atualmente, com esse acesso a milhões de coisas, a gente corre muito, às vezes dorme menos do que deveria, faz menos atividade física do que deveria, come pior às vezes do que deveria. Então são todos esses pilares aí que a gente precisa equilibrar, que estão relacionados a isso tudo. Eu tava, né, meu pai tá com um diagnóstico aqui agora de fazendo um tratamento, e a primeira coisa que a médica trabalhou nele, olha, se ele fizer atividade física 3 vezes por semana, ele vai estabilizar e parar de piorar. Se ele fizer todo dia, ele estabiliza e recupera o que ele perdeu. Então, a importância de você entender que o GPT tá aí, a inteligência artificial tá aí, mas o que vai fazer diferença é o que você aplica, né? É o que não fica só lendo, comentando, mas não aplica. Exatamente. Então, assim, a gente precisa priorizar, né? Priorizar mesmo diante da quantidade. Eu sei que às vezes as pessoas vivem numa pressão psicológica pelo trabalho, pelo fazer, por conseguir meta. E assim, a gente precisa priorizar a nossa saúde, porque sem ela a gente não vai para lugar nenhum. E uma coisa, né, já entrando nisso aqui, que é até a próxima pergunta que eu queria fazer. O estresse mata, e como que ele mata, para falar a verdade? Quando a gente fala, não, o estresse, cuidado com o estresse, qual que é o mecanismo no coração, né, que de curto prazo ou de longo prazo ali, que faz com que o estresse realmente adoeça o coração? Então, o estresse, ele inflama, né? O estresse, ele aumenta, ele causa um desequilíbrio, né, de hormônios mesmo, de cortisol, de adrenalina. Então, ele pode ser suficiente para aumentar uma pressão arterial, a chegar a acarretar uma arritmia,
Pouco antes aqui de eu entrar, estava lá embaixo conversando com um paciente que teve um quadro de estresse ontem e sentiu muita palpitação e tem um histórico de arritmia, de extrasístole, e aumentou nitidamente por causa de um quadro de estresse. Ou seja, é bem agudo, né? E o estresse inflama. Então, por causa do estresse, as pessoas têm alterações no sono. Por causa do estresse, elas têm várias outras alterações sistêmicas e hormonais. Aumenta, né? A pressão aumenta, sem contar, às vezes aumenta a glicose, aumenta o colesterol. Então, assim, aumenta sim o colesterol, porque alterações... O colesterol, ele pode, durante uma infecção, ele pode aumentar em 80% numa situação específica de estresse. Ou a glicose num paciente diabético. Então, o estresse tem tudo a ver. Eu penso que, geralmente, os eventos cardiovasculares, eles sempre acontecem depois de... quando você for analisar, existem estudos que documentam, mostram isso, que nos 6 meses que antecedem um evento agudo, a pessoa apresentou desequilíbrios emocionais importantes na vida ou eventos estressores importantes e que causaram um determinado desequilíbrio, né, da vida ali e que com certeza desequilibraram também o corpo da pessoa, levaram a inflamação e outras coisas mais. Porque a gente quer sempre o paciente, a gente mesmo também se colocando como paciente, muitas vezes a gente quer encontrar uma causa e efeito direta dos problemas de saúde que a gente tem. Então, é o estresse, aí vai mexer no cortisol, se a pressão aumentar, você pode ter uma plaquinha ali de ateroma que vai, se a pressão tá alta, vai ajudar a sair aquela plaquinha de lá e vai entupir um outro lugar, né? Então, eu acho que essa questão desse entendimento e o paciente entender que lá na frente essa conta vai vir, e não precisa esperar ter um susto de um infarto para poder começar a se cuidar. Porque eu imagino que o médico, que é cardiologista, ele vê, puxa vida, não precisava ser assim. Outro dia um paciente meu, ele estava querendo, a gente faz aqui a anamnese e a gente descobriu que ele estava hipertenso. Ele falou comigo, já que tá assim, eu cancelar esse tratamento. Aí eu peguei e falei com ele assim, olha, se você cancelar o tratamento, tudo bem, eu vou ficar triste, vou cancelar e tudo, mas olha só, você acabou de me contar aqui que uma das maiores alegrias que você tem é a sua netinha. Imagina se amanhã você tem um evento e ela não pode mais contar com você. Então eu tive que pegar esse apelo emocional todinho para fazer ele mudar de ideia, graças a Deus deu certo. E aí a gente descobre muita gente aqui nessas consultas aqui de protocolo de saúde que a gente faz, a gente descobre o tanto disso, olha, aproveita, desacelera um pouquinho, é um alerta, porque nem todo mundo vai ao médico. Às vezes a pessoa faz a limpeza 1 ou 2 vezes por ano, mas não vai ao médico há 3 anos. Exatamente, eu acho que às vezes aquela questão a prevenção, ela é sempre melhor do que, né, você precisar tratar de forma aguda ou ter uma urgência. Então, é sempre preferível prevenir do que remediar, né? Perfeito. E quando a gente fala, assim, da parte do cardiologista, a gente utiliza aqui muito uma classificação de risco. Então, quando a gente está fazendo a anamnese aqui, esse paciente tem 20 anos de idade, não tem problema nenhum, vamos fazer a extração do siso dele ali, com total segurança. Agora, o paciente, por exemplo, ele já tem ele é jovem, mas tem um problema ali genético do coração mais grave, ou ele é mais velho e tem um histórico ali de problemas cardiovasculares. O que vocês fazem? Qual que é a importância e o que vocês fazem para poder fazer esse diagnóstico de liberação para os procedimentos odontológicos e o que é a classificação ASA? A classificação ASA, na verdade, é uma classificação anestésica, né? Uhum. Que é uma classificação de acordo com o risco do que o paciente tem. Até na cardiologia, a gente usa outros scores de risco cardiovascular para verificar. Então, eu sempre, assim, eu falo que o objetivo da minha avaliação pré-operatória sempre tentar orientar como é que a gente pode cuidar melhor do paciente frente às condições dele. Então, assim, você fala ASA 1, quando o paciente não tem nenhum problema. ASA 2 é o paciente que tem alguma comorbidade, ou seja, tem algum problema de saúde, hipertensão ou diabetes, mas que está controlado. ASA 3 é quando o paciente já tem essas condições e já não está bem controlado. E o ASA 4 geralmente é o paciente que já está muito grave, é aquele paciente que está internado ali no hospital, acamado. Enfim, essa classificação e essa avaliação é justamente para a gente orientar
E aí, esse paciente precisa operar, ele precisa fazer um procedimento, precisa mexer no dente e tudo mais, como que eu vou cuidar dele da melhor forma possível? Então, é justamente para a gente conseguir. O paciente que é asa 1, o paciente que não tem problema de saúde, é tranquilo, vamos lá. O que tem comorbidades, a gente vai orientar como que você vai cuidar melhor desse paciente. E o paciente que às vezes já tem comorbidades, tem problemas de saúde que são mais graves, às vezes ele vai precisar realmente do anestesista. Né, ou fazer o procedimento monitorizado, como eu comentei com você, que às vezes eu já acompanhei um paciente que precisava ser anestesiado, fazer uma anestesia geral mesmo, por causa da condição neurológica dele, ele não precisava ser anestesiado para fazer o procedimento. Então, é mais ou menos por aí. Então, a gente sempre vai avaliar o risco do paciente frente às condições que ele tem de saúde para oferecer a maior segurança possível para ele. E hoje a busca ali pela saúde e pela estética do sorriso, ela é muito alta. Então o paciente às vezes ele se programa ali, deixa de fazer uma viagem, junta um dinheiro ali há muito tempo e ele quer fazer aquele implante, ele quer fazer um tratamento odontológico, e quando a gente dá essa notícia ele fica muito chateado. Só que eu falo com ele, olha a importância que é isso, olha como que você vai se cuidar. Então ele já tem às vezes até mais de um ano que não vai no médico, ele nem sabia que ele tinha essa cardiopatia. Então quando a gente consegue levar o paciente para esse lado de se cuidar, é muito gostoso, é muito importante, é saber que a gente está fazendo bem para o paciente. Aqui na clínica a gente tem muitos casos também do paciente, da gente ver essa cardiopatia dele, e a gente tem aqui essa parceria com o Dr. Cláudio, com o Dr. Leonardo, que a gente faz aqui as sedações aqui na Santé, e um dos motivos é o paciente que ele tá asa 2, só que vamos supor que ele tem uma síndrome do jaleco branco. Então, ele já tem ele tá controlado, ele tá liberado ali pelo cardiologista. Mas se a gente perceber que ele tem um trauma de dentista, e pelo histórico dele, vai ser interessante trazer a sedação, mesmo que ele não tenha medo ali, aquele trauma expresso de sair correndo. Mas a gente traz por quê? Porque a sedação é uma forma da gente conseguir, através da medicação ali, deixar a pressão controlada durante todo o transcorrer da cirurgia, por exemplo. Então isso essa comunicação com o médico e dentista, com o cardiologista do paciente ou com o clínico geral dele, quando o paciente está bem controlado, faz toda a diferença para a segurança. Muitas vezes é necessário realmente essa sedação, e às vezes só um calmante, às vezes pode realmente ajudar o paciente nesse controle da pressão. Às vezes não precisa ser uma grande anestesia. E às vezes tem os pacientes também que usam anticoagulante, por exemplo. Então, a avaliação pré-operatória, o risco cirúrgico, ele tem essa finalidade também de orientar em relação aos cuidados relacionados à medicação e relacionados aos anticoagulantes, aos antiagregantes. Então, por exemplo, se você vai fazer um implante, que é um procedimento um pouco maior, né, que deve sangrar um pouco mais, então algumas vezes pode ser necessário suspender esse anticoagulante. E alguns tipos de anticoagulantes podem ser suspensos 24 horas antes. E já, por exemplo, o AS, a aspirina, então eu vejo que uma vez eu dei aula, um dos meus alunos era dentista, eu tive a oportunidade de conversar, porque os dentistas às vezes têm muito medo de AS, de aspirina. E, na verdade, o AS, ele hoje, quando a gente utiliza para um paciente que já teve um infarto, considera-se que o risco de um evento cardiovascular com a suspensão do AS é maior do que o risco de sangramento. Então, a gente não suspende a AS, sabe? A gente faz o procedimento mesmo utilizando a AS. O AS, atualmente, os estudos têm mostrado bem nessa linha. A gente consulta o cardiologista, até pelo histórico de doença do paciente, ali, de cardiopatias dele, de infarto ali e tudo, mas o AS, ele tem nos preocupado menos, mas obviamente a gente sempre consulta. O problema são os outros, e no dia a dia eu vejo que tem muita variação da conduta dos médicos de acordo com a patologia do paciente, ali na parte do coração, e de acordo com o remédio que ele toma. Isso varia muito. Tem remédio que o paciente para de tomar por 10 dias antes da cirurgia, e tem condutas do médico ali que ele pede só 24 horas. Essa variação ali de conduta tem a ver com a patologia e com o tipo de remédio que o paciente toma, dos anticoagulantes mais fortes? Sim. Por exemplo, tem alguns anticoagulantes que a gente chama de novos, que não são novos, mas eles hoje até mudou. A gente chamava de NOACs, porque eles eram novos, mas hoje eles DOACs, porque eles são diretos. Porque a forma como eles inibem, né, os fatores de coagulação no sangue,
eles até que são rápidos. Então, geralmente, depende do paciente, com 24 a 48 horas, eles já perdem o efeito. Agora, já tem outros antiagregantes que são muito utilizados no paciente que já colocou um stent, por exemplo, que já teve um infarto, que são, por exemplo, o clopidogrel ou outros antiagregantes plaquetários que eles já sangram mais. Esses aí precisariam realmente, o tempo de vida, de meia-vida deles é maior. O tempo de meia-vida, para o paciente entender, para o pessoal entender, é aquele tempo que o remédio fica no organismo sangue, ali fazendo efeito. Exatamente. Então, esses daí costumam durar 5 a 7 dias. Então, para não sangrar, então, por exemplo, o paciente teve um infarto no mês passado. Então, esse paciente que teve um infarto recente ou que colocou um stent recente, a gente, às vezes, precisa postergar a realização do procedimento dentário se quiser fazer o procedimento sem essa medicação, porque essa medicação, de fato, sangra. Às vezes, pode ser necessário ainda assim realizar. Então, às vezes, a gente tem que estudar a melhor forma de conduzir isso. Só que nessa fase aguda, um paciente que tem stent é aquela molinha, né, que eles colocam para desobstruir uma artéria do coração. Então, na fase aguda, o stent ele tem mais risco de formar coágulo, de trombosar. A fase aguda seria o quê? Assim que colocou o stent? A fase aguda, pois é. Então, assim, hoje, cada vez mais, os estudos têm mostrado que é possível suspender mais precocemente. Então, depende do procedimento. Então, 1 mês, geralmente, de 1 mês a 6 meses. Aí depende do risco do paciente, do que o paciente fez, e do risco dele de trombosar, de coagular o stent. Então, a gente avalia pelo risco do paciente e pela necessidade. Se eu precisasse fazer uma cirurgia por um câncer, por exemplo. Aí você vai ter... Eu vou analisar essa condição numa situação diferente do que, às vezes, é um procedimento estético. Então, às vezes, um procedimento estético eu vou prolongar um pouco mais, que eu vou querer, às vezes... Mas, cada vez mais, a gente tem conseguido suspender mais precocemente, por exemplo, 6 meses ou 3 meses, aí vai depender a gente vai colocar isso tudo na balança para analisar. Então, para o pessoal entender, né, geralmente na odontologia, o que eu percebo aqui na comunicação com os médicos? Aquele paciente que teve um evento ali, um infarto há pouco tempo, geralmente o médico vai solicitar para o paciente o quê? Ele vai solicitar para o paciente evitar a cirurgia odontológica, um implante. O implante é ruim para o paciente ficar sem o dente? Mas se ele está ali recém-infartado, você vai esperar um tempo maior para poder, né, cicatrizar do infarto, para poder estabilizar ali a medicação, para poder tirar ali talvez o anticoagulante depois de um certo tempo. Isso. Mas se o paciente tem ali, por exemplo, um foco de infecção que tem que mexer, aí talvez tenha que ser feito, e talvez até a opção de uma cirurgia em ambiente hospitalar, porque você não pode colocar ele em risco no ambiente de clínica odontológica, que é um ambiente que não tem um aparato médico. Exatamente. Engraçado, semana passada eu liberei um risco cirúrgico de um paciente que tinha colocado um stent, mas o stent tinha 1 ano já, e eles internaram o paciente para fazer esse procedimento dentário por causa das medicações que ele utilizava. E, na verdade, ele poderia ter suspenso, porque já tinha 1 ano, apesar de ter sido um infarto. Porque uma coisa é quando você coloca um stent sem ter tido um infarto ou diante de um infarto. São situações totalmente diferentes. Mas, enfim, hoje os estudos mostram que, dependendo das circunstâncias, e claro que isso precisa ser analisado individualmente, a gente pode, às vezes, suspender mais precocemente, e às vezes 6 meses, por exemplo, se for necessário. Então, esse paciente, ele precisava mesmo do procedimento, foi internado por causa das medicações que ele usava, mas era um paciente de fato cardiopata, mas já podia ter sido suspenso. A dupla antiagregação, que a gente fala que esse perfil de paciente toma 2, toma AS mais um outro antiagregante, né? Então, AS clopidogrel, AS ticagrelor ou outro, são 2. Então, por isso que o risco de sangramento é maior mesmo. Por isso que a gente tem que ter esse diálogo, e aí é que a gente fala sempre com o paciente, né? Quando o paciente chega aqui na clínica e a gente tem essa atitude preventiva, hoje aqui quando o paciente vem aqui na Santé, por exemplo, a gente
faz questão ali de atualizar as radiografias dele, de investigar, de olhar a câmera intraoral que aumenta o dente lá 100 vezes o tamanho do dente, a gente procura o problema. Eu brinco com o paciente, ó, eu sou bom de achar problema. E é bom para você, porque quando eu acho um problema ali inicial, a gente consegue tratar no início, não perde o dente, gasta menos, é melhor para sua saúde. E se o paciente tiver ali a infelicidade ali de ter um evento cardíaco, ele não vai ser o dente que vai piorar a condição dele e nem vai gerar um estresse de ter uma infecção dentária e ter que fazer um procedimento, ter um custo para poder fazer um procedimento odontológico em ambiente hospitalar, até porque isso não é fácil e não é barato. Os planos de saúde não liberam. A gente tem um sistema ali de saúde que ele já está todo mal dá conta dos problemas mais graves da população. Então, você não vai conseguir internar esse paciente com facilidade para fazer um siso que está inflamado porque ele teve um infarto recente. Então, é aí que entra a prevenção e o cuidado com o coração, que a gente fala aqui, que é essa conversa que a gente está tendo aqui dessa importância da prevenção. Uma dúvida muito legal também, que às vezes a gente recebe aqui quando o paciente tem algum histórico de saúde, a gente costuma receber algumas recomendações de não usar o anestésico local, né, a anestesia do dentista, com vasoconstritor. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se realmente é perigoso e quais condutas ali que tem que ter, porque hoje diminuiu, mas hoje a gente percebe que ainda tem algumas indicações ali. O que está mais atualizado em cima desse conhecimento? Então, a quantidade, o que se vê, né? Que a quantidade de vasoconstritor que tem no anestésico é muito pequenininha. E, de fato, só quem opera, só quem faz ali, que sabe o tanto que sangra quando não usa, né? Então, assim, de fato, só vocês sentem na pele o sangue saindo ali e o quanto que isso pode te atrapalhar, né? E assim, a quantidade é muito pequena mesmo. Então, a maioria das vezes não tem tanto problema assim. Agora, existem condições específicas, por exemplo, quais os cuidados também que eu acho que é na hora de fazer o anestésico, você aspirar e verificar se esse anestésico não está entrando num vaso, não pegou um vasinho. Uhum. Porque se o vasoconstritor entrar na corrente sanguínea... Aí é uma descarga muito forte. Pode ser uma descarga forte. Então, de fato, por exemplo, eu já tive uma paciente que não foi para procedimento dentário, que ela foi fazer um outro procedimento com um anestésico que tinha vasoconstritor. Ela teve um evento com vasoconstrição do coração, que é que a gente chama de síndrome do coração partido, que é mais comum até em mulher. Mas só que foi realmente depois, seguido do procedimento, porque provavelmente o vasoconstritor entrou na corrente sanguínea, ela já tinha uma determinada predisposição e ela teve essa vasoconstrição no coração e sentiu, foi forte, digamos assim. Depois ela teve uma melhora, mas foi ruim. Mas a maioria das vezes não tem tanto problema assim, sabe? Eu acho ruim, isso é importante, que é o que a gente tem estudado, que é mais comum, mas de vez em quando a gente ainda recebe essa indicação de usar o anestésico sem vasoconstritor. Só que quando a gente usa lá as opções que a gente tem, geralmente o efeito passa mais rápido, porque a função do anestésico ali para o paciente é o quê? Causar ali uma vasoconstrição local para o anestésico ficar mais naquela região. Ele dura mais, né? Ele também. Durar mais. Só que aí, se ele não cair na corrente sanguínea, se você tiver o cuidado da técnica correta para não cair no vaso sanguíneo, o risco é muito baixo. Agora, se você tem ali um anestésico que não tem vasoconstritor, o efeito anestésico pode passar mais rápido, o paciente tem uma dor, e na dor, a descarga ali de adrenalina às vezes é pior do vai ser muito maior. Exatamente. A dor em si do procedimento dentário, às vezes, é pior do que o efeito do vasoconstressor no anestésico. Bom, eu penso que sim, as questões são mais relacionadas a pacientes que têm arritmias graves, né? Então, assim, pacientes que têm arritmias graves, pacientes que realmente são cardiopatas, esses pacientes, geralmente, eles vão precisar de um cuidado maior mesmo. Então, geralmente eles já vão ser submetidos ao procedimento com cuidados especiais e às vezes até necessidade de sedação pela condição cardíaca que eles têm. Então, a maioria das vezes, o paciente é hipertenso, é diabético, geralmente não vai ter, ou mesmo que ele já tenha colocado um stent, mas se ele está estável, ou seja, se ele colocou, ele já foi revascularizado.
Então, é por isso que é importante nesses pacientes você conhecer a condição deles e saber exatamente como eles estão, para ajudá-los a entender o risco que eles têm em cada situação. Assim como eu oriento tanto para atividade física, ou quanto para procedimento dentário, ou qualquer outro procedimento cirúrgico. Às vezes a pessoa, se ela tiver com hábitos ruins, se ela começar a ser aquele atleta de final de semana, às vezes é muito mais perigoso do que pro dentista, né? Porque o dentista, assim, a clínica que é responsável, ela vai fazer a anamnese, ela vai investigar. Se ela perceber que o paciente tem um histórico, vai pedir um risco cirúrgico para atualizar aquela questão do paciente. Agora, o paciente que está ali sem saber que tem uma cardiopatia, tá ali sem fazer atividade física um tempão, resolve jogar um futebol, talvez seja muito mais arriscado do que vir ao dentista, né? E uma coisa importante que eu queria aproveitar também, a gente tem uma questão aqui, que é a maior causa de perda dentária nos pacientes, principalmente os adultos, é a doença periodontal, que é uma doença que o paciente ele tem ali, ele geralmente tem uma tendência genética muito forte e entra muito ali naquela questão da porta de entrada das bacteremias que a gente falou. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais, porque a gente tem uma dificuldade muito grande desse paciente, porque a doença periodontal ela não causa dor. O paciente ele tem os dentes às vezes sangram com facilidade, o dente fica bambo, abre espaço entre os dentes, o paciente pode ter um pouquinho de mau hálito ali por causa da inflamação das bactérias ali, só que não causa dor, e aí o paciente não vem. E qual que é esse mecanismo? Eu queria falar um pouquinho mais dessa doença periodontal, do paciente não aderir nem à limpeza e também o risco de desenvolver a endocardite. Eu queria saber um pouquinho mais desse mecanismo da endocardite e a doença periodontal. Então, a doença periodontal, ou seja, a pessoa tem um acúmulo, né, de placas bacterianas ali, né, que é mais ou menos isso que acontece. E sei que vai poder explicar melhor a fisiopatologia da doença periodontal em si, mas de toda forma, isso aí aumenta aumenta muito as chances das repercussões sistêmicas desse processo inflamatório. Então, é aquela questão que a gente falou, da inflamação subclínica. Quase que a gente poderia considerar como se fosse subclínico se a pessoa desconsiderar esses sintomas como clínicos. Porque a pessoa só sente ali, que nem você falou, às vezes passa batido. Não... minha gengiva sangra mesmo, é assim mesmo. Isso mesmo. E aquilo ali gera realmente um processo inflamatório, tem maior risco a cada sangramento, ou seja, você tem bactérias ali que podem estar entrando na sua circulação e podem estar acarretando inflamação sistêmica. Se a pessoa tiver problema na válvula ou outros problemas, e isso, nem todos os pacientes que evoluem com endocardite, eles tiveram ou foram submetidos a algum procedimento que levaram a entrada da bactéria, que eles relatem, né? Eles às vezes simplesmente têm uma má saúde bucal. E isso é muito comum, por exemplo, em pacientes que fazem hemodiálise. O paciente que faz hemodiálise é um paciente grave, né? E às vezes ele é um paciente imunossuprimido também. Então, às vezes, ele tem mais risco também de infecções sistêmicas. Eles tomam ali a heparina, que está ali na hora de fazer a hemodiálise ali, e aí também tem toda a restrição do dia que pode fazer o tratamento, se não sangra muito. Aí o que acontece? Isso vai virando um obstáculo para o paciente cuidar da saúde bucal, só que o não cuidado com a saúde bucal está alimentando a doença dele. Aumenta mais ainda. Então, ou seja, vira uma bola de neve. Além do que aquela questão que a gente falou, muito se estuda sobre a doença aterosclerótica, que é a formação de placa aterosclerótica. Então, tem, né, da relação da inflamação, da infecção e até mesmo da saúde bucal, da microbiota. Então, muito tem se estudado em relação à microbiota geral, né, o quanto que isso tem repercussão sistêmica, né? Então, assim, cada vez mais a gente vai tendo mais evidências da importância desse cuidado, né? Então, de uma forma geral. E aí que a gente vê vários relatos, nossa, eu tinha um problema sistêmico, eu tinha um cansaço importante, tinha outros sintomas. Quando eu tratei, quando eu melhorei minha saúde bucal, eu me senti melhor. Vocês chegam a ter esses relatos? Eu já vi alguns relatos, né? Então, às vezes, nossa, você sabe, o paciente volta, Luciano, você lembra que eu tava sentindo aquele negócio assim, assado? Pois é, eu tratei meu dente aqui e aí melhorou.
Mas isso é porque essa é a importância, sabe? Até para finalizar o nosso podcast aqui, a importância do paciente entender, né, que a boca não está fora ali do corpo e o médico e o dentista, eles têm que se ajudar para a gente poder melhorar a saúde bucal e o tanto que isso, né, a gente tem que pensar de tudo que a gente falou, a qualidade do sono, né? Pensa que esse copo que vai estar aqui, que vai entornar, é quando você tem um evento cardíaco. O que vai fazer entornar? Dormir mal, fazer pouca atividade física, e uma das outras coisas que a gente tem é a questão da saúde bucal sendo deixada de lado, e aquilo ali não vai ser a causa direta ali, mas vai ajudar esse copo a entornar, e quando ele entorna é quando o paciente sente o infarto, e o infarto ele vai trazer todas aquelas sequelas que muitas vezes vai deixar o paciente, se não matar, vai deixar ele inválido por algum motivo, sequelas graves que a gente sabe que tem. Então, pra gente finalizar, eu queria que você passasse assim, um pouquinho dessa mensagem, um pouquinho dessa visão. Eu falo, né, se uma pessoa que tiver escutado esse podcast aqui fala, poxa, deixa eu cuidar melhor da minha boca, nossa, tem 2 anos que eu não faço um check-up. Se isso aqui tiver chegado para uma pessoa, a gente já cumpriu nossa missão aqui hoje. Olha, gente, então, assim, eu acho que o segredo mesmo é a gente equilibrar, buscar um equilíbrio na vida, nunca abandonando a saúde, buscar a prevenção de uma forma geral. Não esquecer dos seus dentinhos, não esquecer do seu coração, não esquecer do seu corpo de uma forma geral. A vida é apertada para todo mundo. Você vai olhando individualmente as pessoas, né? Só vai mudando de endereço. E se a gente deixar, nós somos atropelados pela rotina, e quando você vê, você já deixou tudo isso passar, né? E aí, quando você vê, você está completamente atropelado, não fez nenhum exame de rotina, não fez nenhuma prevenção, né? Não sabe como é que tá a sua pressão, não sabe como é que tá a sua glicose, não sabe como é que tá seu dente, não sabe nada. Ninguém, né? vai cuidar da gente melhor do que a gente mesmo, né? Exatamente. E aí a gente precisa, não faz sentido viver se a gente não souber equilibrar. Eu acho que a gente tem que buscar propósitos na vida e entender como que a gente pode fazer para equilibrar da melhor forma possível, né? Porque a vida passa. E se você não cuidar, não priorizar a sua saúde, ela vai passar mais rápido. Tem uma frase que o pessoal fala muito, né? É uma escolha. Você vai juntar o dinheiro, mas depois lá na frente você vai gastar ele todinho para tentar recuperar a saúde e os momentos que você perdeu. Exatamente. Luciano, eu queria agradecer muito, porque a ideia do Pode Sorrir é justamente tentar simplificar e motivar as pessoas a cuidar da saúde. Então, simplificar a informação que a gente leva para as pessoas e, ao mesmo tempo, incentivar a se cuidar, a cuidar das pessoas que você ama. Se você vê que está ali do seu esposo, seu namorado, seus pais, seus avós, vê que eles estão ali. Muitas vezes a gente precisa dar um toquezinho ali na pessoa para ela poder ligar esse alerta, né? Então, essa que é a missão do Pode Sorrir. Eu queria finalizar com você, queria que você falasse um pouquinho das suas redes sociais, como que as pessoas te encontram, pra gente poder finalizar aqui. Eu tenho um Instagram, eu tô iniciando um canal do YouTube, tô querendo, legal. Né? Então, o meu Instagram é doutora Luciana Maia, né? Eu trabalho, né, aqui em Belo Horizonte mesmo, tenho na clínica, que é a The Clinic, e no meu Instagram você consegue encontrar todas as informações. Vai aparecer aqui pro pessoal ver. E é isso aí, foi um prazer enorme, viu? Uma honra estar aqui hoje. Que legal. Né? E vocês deveriam vir aqui conhecer. Obrigado. E eu agradeço você, doutora Luciana, e para você que está nos ouvindo, nos assistindo, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Pode Sorrir. Se inscreva agora aqui no nosso canal da Santé, para você não perder nada. A gente também está no Spotify e nas outras plataformas de podcast. Você também nos encontra no Instagram da Santé, @Clínica Odontológica Santé. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado e até mais.